história. Os governadores do estado de Santa Catarina, que a partir de 1889... Isso vai longe, hein? Vai longe, mas claro que nós não vamos ler todos aqui, né? O início do período republicano, o primeiro governador, João Antônio Rodrigues de Carvalho, só ficou um ano no governo. E como uma coisa era diferente, né? De 24 a 25, 1824 a 1825, aí foi. O segundo já ficou 6 anos. Do Império ainda, do Império, do período imperial. O segundo já ficou 6 anos, que é o brigadeiro Francisco de Albuquerque Melo. O terceiro já, Miguel de Souza Melo e Elvim, ficou um aninho só também. E assim foram acontecendo. Lá em 1936 a 38, Francisco de Lins Livramento, as farropas invadem Santa Catarina, Laje Laguna, aí lá em 1940 o Marechal Francisco de Souza... Vê que tinham vários militares, né? Porque na época do Império, o imperador colocava os militares nas províncias que não tinham autonomia, como hoje tem os estados. E aí foi passando anos. Quando chegou em 1859, me chamou a atenção que lá naquela época já ia surgindo um nome que veio ser seu adversário na frente. O nome... Já teve em 1859 um tal de Espiridião, que foi governador. Mesmo. Você não sabia, né? Não sabia. Eu também não sabia. Aí, eu descobri isso hoje na internet. Olha aí. Tá aqui, ó. Espiridião Eloy de Barros Pimentel, que veio ser seu... Nisso a internet é fantástica, né? Que a internet tem essas informações, né? E aí diz aqui, depois veio o período republicano, e assim vai se passando os tempos, né? Vamos chegar lá em 1902, Lauro Miller, com vice Vidal Ramos... Vamos chegar lá em 1918 a 1908, Cílio Luz. Da Ponte Cílio Luz, em Florianópolis. Ponte histórica. Aí começa a ser figuras que a gente já ouve falar mais, já conhece mais. Tem... Todos nós temos essa aproximação maior em termos de conhecimento. Eleito Lauro Miller, num acordo com Lauro Miller. Aí lá em 1926, 22 a 26, o Ercílio Luz, o vice Antônio Pereira. Porque o Ercílio Luz faleceu no exercício do mandato. Exatamente. Antes de inaugurar a ponte. Ele não conseguiu inaugurar a ponte. Aí a ponte levou seu nome. Isso. E assim fosse passando os tempos, né? Teve um interventor lá em 1930, 32, general Ptolomeu de Assis. Depois da Revolução de 30. Depois da Revolução de 30. Então eu fui buscando essas informações para chegar onde você foi governador. Claro, né? Aí veio Celso Ramos, veio Ivo Silveira, já com figuras mais carimbadas e conhecidas, Colombo Machado Salles, Antônio Carlos Condoré, Jorge Bornhausen, com seus respectivos vice, evidentemente. Aí 1983 a 87, Espiridião, aquela... Comentávamos antes do programa, uma eleição muito disputada com Jason Barreto. Foi a primeira eleição, né, direta, depois, né, da Revolução. Exatamente. Aí depois veio Cacildo Maldani, o Pedro Ivo faleceu no mandato, Cacildo assumiu como vice-governador. O Pedro Ivo faleceu em 1990, que fez 20 anos agora, né? Que vamos também, se der tempo, ainda falar dessa figura, que também foi uma figura que honra a política de Santa Catarina. Aí em 94, 91, 94 veio o vice o Pedro Kleinubin, que depois acabou renunciando para também concorrer ao Senado. Isso. E Antônio Carlos Condoré, que assumiu no lugar do... Aí, estimado, veio a sua eleição. Paulo Afonso Evangelista Vieira, vice José Augusto Wilson, de Criciúma, mas, do Estado. Pois tu lembra, Neri, que eu havia sido candidato em 90. Você foi candidato em 90. Deixa eu falar rapidinho como é que foi. Que você não ganhou a eleição, evidentemente. Mas eu fui deputado estadual em 1986. Deputado estadual mais jovem, eu tinha 28 anos quando me elegi deputado. Tive a honra de ser líder da bancada. Eu sei que a gente falar da gente é sempre uma coisa... Mas é importante. Mas veja, eu fui líder da bancada. É a história. Cheguei a ser eleito relator da Constituinte Estadual. E aí fui convidado pelo Pedro Ivo para ser secretário da Fazenda. Aí aceitei e fui ser secretário da Fazenda. Quando estava chegando próximo, que seria a eleição, no ano de 90, eu tinha o projeto de ser deputado federal. Eu ia ser candidato a deputado federal. Estava me preparando já para isso. O nosso candidato a governador seria o então vice-governador, Cacildo Maldani. Pedro Ivo faleceu. Faleceu, o Cacildo assumiu. Assumiu e como naquela época não tinha reeleição, o Cacildo não podia disputar. Abriu-se um vazio dentro do PMDB. E algumas pessoas começaram a falar na possibilidade de eu ser o candidato. E eu me entusiasmei. Eu sabia que era precoce, eu era apenas deputado estadual. Eu tinha, então, somente 32 anos de idade. Mas os companheiros foram falando, Paulo Afonso pode ser candidato e tal. E acabei sendo candidato. O Ivo Vanderlinde, que é aqui da região, foi o meu vice. Foi o vice. E nós fizemos uma bela campanha e quase chegamos. Faltaram, então, somente 12 mil votos para viabilizar o segundo turno e eu ter condição de ser eleito naquele ano de 90. Concorreram contra o Kleinubin, que foi governador. Que foi governador, o Antônio Carlos. Aí eu voltei à minha atividade, mas resolvi percorrer o Estado.
E fui andando. E em 94 fui candidato e vencemos essa eleição, uma eleição disputada, uma eleição bonita, com o doutor José Augusto Rios de vice, e ganhamos. Foi um momento histórico. Tenho certeza absoluta, Nery, que fiz um governo voltado para Santa Catarina, para os municípios, principalmente os pequenos municípios, um governo municipalista, um governo realizador, um governo que enfrentou 1000 dificuldades, mas que cumpriu os seus compromissos. Nós estivemos presentes, e eu estive presente pessoalmente nos 293 municípios. Tivemos obras em cada um deles, obras importantes, não obras suntuosas, obras faraônicas, obras que eram... Veja, quando nós assumimos, parece até mentira, hoje parece mentira, porque tem ginásio de esporte em cada esquina. Mais de 100 municípios não tinham ginásio de esporte em Santa Catarina. E nós nos comprometemos a suprir isso. Me lembro do deputado João Matos, nosso secretário de Educação, através da Secretaria de Educação, fomos construindo esses ginásios. A grande maioria dos municípios não tinha uma delegacia de polícia, um estabelecimento policial, e nós fizemos isso. Nós realizamos um programa habitacional, eu vi o programa do governo Lula, né? Minha Casa Minha Vida. Nós tínhamos um Viva Casa, era Viva muito, Casa. Já vários anos atrás, como tínhamos, tem o Luz para Todos, que é o programa de eletrificação rural do governo federal, nós tínhamos o Viva Luz, que levou energia a um monte de propriedades, de residências em Santa Catarina. Então tenho certeza absoluta, fiz esse governo municipalista voltado principalmente para os pequenos municípios, tenho a consciência tranquila do dever cumprido. Mais adiante fui deputado federal, nesse período mais recente, diretor da Eletrosul, com muita honra, participei do governo do presidente Lula e agora sou, nesse momento, me desincompatibilizei, para ser um pré-candidato, para ir ao partido, meu partido, PMDB, buscar uma indicação. Que nós vamos falar mais à frente. Nós vamos falar Estamos mais falando um pouquinho mais da história agora, né? O objetivo do programa é até falar das eleições desse ano mesmo. Mas não tem como não voltar se a gente um pouco não da fizer história, um pouco da história. até porque exatamente. Você faz parte dessa história da política de Santa Catarina. Mas aquelas eleições de 94, quando você venceu contra Ângelo Amin, o PFL na época estava no primeiro turno com ela, né? Não, o PFL, não, teve o Jorge Bornaus, nós tivemos a época, em 94 foram os candidatos, eu, a senhora Ângelo Amin, o Jorge Bornaus e o Nelson Vedequim, que era da coligação PT-PDT. Primeiro turno. Primeiro turno. Nós fomos os dois candidatos ao segundo turno, o PDT me apoiou, o PT me deu um apoio chamado apoio crítico e uma parte do PFL me apoiou. Depois no segundo turno. No segundo turno. E esses... Carlos Conde-Rey, Jorge Bornaus. E mais alguns deputados, Júlio Garcia, o próprio senador Raimundo Colombo, hoje senador Raimundo Colombo. Também. Então, como aliás é para ser eleição de 2 turnos. Eleição de 2 turnos, nós temos 2 candidatos que vão e esses candidatos tentam trazer os apoios. Isso é democrático. Não quer apoio? Exatamente. Eu não vou querer apoio. Aliás, as pessoas às vezes até têm dificuldade em entender um pouco isso, mas é importante que se explique que não é negociado, né? Esse é o processo democrático. A sociedade disse, eu quero que esses 2 vão para o segundo turno, vão para a final do campeonato. Ora, na final do campeonato, vamos jogar esses 2 e todos vão votar de novo. Né? Vão votar de novo, e basta escolher esse ou aquele caminho. E a gente vai buscar, obviamente, se eu imagino que eu já tive tais votos, que essas pessoas já votaram em mim, eu vou buscar os votos das que não votaram. Essa é a lógica. E foi uma eleição com uma diferença no segundo turno de 40 mil votos. 40 mil votos. Foi uma diferença... Né? Foi isso, né? Eu diria assim, uma diferença significativa. Ela não é uma diferença grande, né? Mas não é uma diferença pequena, dizer assim, mas se contar de novo... Não, 40 mil votos. Que, aliás, a tradição em Santa Catarina, se nós olharmos a maior parte das eleições, sempre foram muito disputadas. Muito. Né? Aquela do Jason deu 12 mil votos? Isso. Contra o Esperidião, não deu 12 mil votos? Que depois, a própria eleição do Luiz Henrique em 2002 foi 20 e poucos mil votos. Já 2006 também não foi muita, foi não, 150, isso, as diferenças são pequenas. Né? E mesmo na época, quando não tinha 2 turnos, se a gente somar candidaturas, vai ver que também elas ficam parelhas. Né? Então essa é a tradição em Santa Catarina. É uma tradição, vamos dizer assim...